Olá, tô aqui gravando esse vídeo mais uma vez para te incentivar a buscar a presença de Deus, a conhecer Deus. No vídeo passado a gente havia falado sobre a experiência pessoal com a presença de Deus, e nesse eu gostaria de falar com você a respeito de você, como de fato pode buscar e conhecer mais e mais de Deus, mais e mais a presença de Jesus. Nesse exato momento que você está assistindo e vendo esse vídeo, Deus está aí agora. Onde quer que você esteja, Deus está aí agora. Não importa o lugar e não importa o momento que você esteja vendo esse vídeo, Deus está aí nesse exato momento. Por quê? Porque Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas e consegue estar em todos os lugares. Diferente de nós, o tempo e o espaço não é um empecilho para Deus. Ele sabe de tudo e consegue estar em todos os lugares. O meu intuito com esse vídeo é que você possa desejar conhecer Deus, que você possa conhecê-lo, que você possa ter ainda mais comunhão com Deus, poder conhecê-lo. Você pode, agora mesmo, nesse exato momento, enquanto você vê esse vídeo, você pode conhecer a Deus, você pode ter comunhão com Ele, nesse exato momento que você está assistindo, porque Ele está aí. E como você pode perceber, como de fato você pode conhecê-lo se Ele está aí nesse momento? É muito simples. Quanto mais consciente você se torna da presença de Deus, mais Ele vai se revelando a você. Deus está aí exatamente agora e Ele sempre esteve com você toda a sua vida, mas muitas vezes a gente não está consciente que a presença dEle está. Ele está, mas a gente não sabe que Ele está ali. E aí a gente não consegue ter comunhão com Ele, a gente não consegue desfrutar da presença dEle. Tem um versículo em Jeremias que ele disse, Jeremias 29:13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado por vós. O meio pelo qual a gente consegue ter consciência da presença de Deus, o meio pelo qual a gente percebe a presença de Deus é a oração. Quando você começa a orar, quando você começa a conversar com Deus, embora Ele seja invisível, pois Ele é Espírito, mas Ele está presente, você começa a levar o seu coração, os seus pensamentos em oração uma conversa. Você começa a conversar com Deus, a presença dele vai se revelando a você, ele vai se deixando ser achado, né? Que nem diz em Jeremias, ele vai se tornando conhecido e você vai percebendo a presença dele. Então é muito simples, enquanto você estiver vendo essa palavra nesse momento, a presença de Deus vai estar aí com você, embora ela não possa estar se manifestando, mas ela vai estar aí. E quando você começa a orar, quando você começa a conversar com Deus, quando você começa a interagir com a presença dele por meio da oração, ele começa a se revelar, você começa a ficar mais sensível, você se torna mais consciente da presença dele, você começa a perceber ele se manifestando, e isso é incrível, porque ele começa a se revelar e se manifestar, e você começa a perceber que ele está ali presente e que ele sempre esteve, sabe? Isso não é exclusivamente, isso não é exclusivo, né? Não é exclusividade de ninguém, mas todos nós podemos conhecer a presença dele quando a gente se achega com um coração sincero, verdadeiro e desejando de todo o coração conhecê-lo. Ele se manifesta, ele começa a mostrar que ele está presente, e isso é incrível. Um dos sinais, quando você começa a orar e a conversar com Deus, geralmente a gente pode ver, nem sempre, né? Pode vir acontecer alguns sinais, algumas manifestações simples que testificam, que denotam que a presença dele está ali. Mas uma das coisas inigualáveis que com certeza sempre acontece quando você começa a conversar com ele, quando você começa a interagir com a presença dele por meio da oração, é a paz. A presença do Espírito Santo começa a borrifar, a encher o seu coração e o ambiente onde você está de paz. Então, um dos sinais que a presença de Deus está ali e que de fato a coisa está acontecendo é quando você começa a sentir uma paz sobrenatural, inundar o seu coração, inundar o seu ser. Esse é um dos sinais que a presença de Deus está presente. Tudo que você precisa fazer é continuar conversando, é continuar interagindo com a presença dele, sabe? Quando você diz para ele que está no seu coração, que está nos seus pensamentos, compartilha com ele as suas dificuldades, compartilha com ele muitas vezes as aflições que estão no seu coração, nos seus pensamentos, e você deseja que ele fale com você, você deseja que ele responda a você. Com certeza ele vai responder. Talvez você não escute uma voz audível ali imediatamente, mas ele vai responder. Ele sempre fala, porque ele é vivo. Ele é um Deus vivo, é um Deus que se importa conosco e está a todo tempo ali presente. À medida que você vai
conhecendo e se relacionando com Ele, a paz dele começa a encher o nosso coração. Tem um verso que diz que é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento. O vosso entendimento e as vossas emoções, né? O vosso coração, as vossas emoções. Esse versículo fala de uma paz completa, que ela guarda tanto a nossa mente quanto o nosso coração e as nossas emoções. Então, quando a gente procura, quando a gente busca estar em comunhão com a presença dele, a gente desfruta dessa paz sobrenatural. A Bíblia fala que é uma paz que o nosso entendimento muitas vezes não compreende, mas ela está ali presente, sabe? Isso é incrível. Quando você começa a interagir, se tornar consciente da presença dele, ele começa a se revelar de maneira ainda mais profunda e você começa a conhecê-lo inteiramente. Isso é incrível. Muitas vezes a gente é afligido por situações, muitas vezes a gente é afligido por problemas, aflições, circunstâncias do nosso dia a dia, e essas circunstâncias vêm, se manifesta e ela tenta trazer aflições e nos tirar completamente a esperança, a confiança. Mas quando você cultiva esse contato com a presença de Deus, você vai se tornando cada vez mais consciente da presença dele. Esse verso, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, ele começa a se manifestar e de fato você consegue perceber, você consegue desfrutar e ver que ele está guardando, que ele está ali presente. Uma das coisas que aflige muito as nossas gerações, né, nesses tempos modernos, é a ansiedade e a depressão, né? Eu diria que são problemas que não conseguem se resolver externamente, exteriormente, né? São problemas do coração, problemas da alma. E quando você desfruta e você cultiva esse contato com a presença de Deus, isso tende a ser diluído, isso tende a desaparecer por causa da presença dele. Esse verso, onde diz que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, ele começa a se manifestar e você começa a se ver livre de toda a circunstância, de tudo aquilo que vem para deprimir, para oprimir, porque a paz de Deus está guardando o seu coração. Mesmo que venha situações, mesmo que venha aflições, mesmo que venha problemas, sabe? Você não fica imune dos problemas, mas você consegue sobressair sobre eles. Você consegue viver com a paz e os problemas, as aflições não tem mais o poder de tirar essa paz de você. Creio que isso é um tema de um próximo vídeo. Eu gostaria de falar com vocês sobre essa paz que excede todo o entendimento. Mas se você, nesse momento, deseja conhecer a Deus, eu quero te incentivar, deseja conhecê-lo. Se você de fato, poxa, eu queria conhecê-lo, não sei o caminho, é muito simples. É só você orar. Comece a orar onde mesmo você estiver, e você vai conseguir, você vai perceber a presença dele se manifestando e ele mostrando que está ali, que está presente. Quero te encorajar a buscá-lo, a conhecê-lo e a, de fato, experimentá-lo, né? Tem um versículo que diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom. A você, de fato, experimentar a presença de Deus, a conhecê-lo, a fazer que nem o Jó, né? Senhor, eu conhecia de ouvir falar, mas agora o meu coração, os meus olhos te vê. Que você possa ser abençoado e que você venha a ser tocado pela presença de Jesus e que esse desejo, esse anseio de conhecer mais e mais de quem Deus é e da presença dele possa invadir e inundar o seu coração. Te espero aqui uma próxima vez e que você possa ficar com essa palavra. Deseje buscar Jesus, deseje conhecê-lo. Converse com ele da sua maneira, ao seu modo, com as suas palavras mesmo. A Bíblia fala que a gente não sabe como orar, mas é o Espírito Santo que nos ensina. Mas no instante que você começa a orar, no instante que você começa a entregar a ele o nosso coração, os nossos pedidos, no instante que você começa a se inclinar a desejá-lo, ele começa a se revelar. Que Jesus possa abençoar o seu coração e que você venha provar e ver o quanto o Senhor Jesus é bom. Que você venha desfrutar desse amor e dessa paz sobrenatural que excede todo o nosso entendimento.